O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você vai ver as decisões da primeira sessão do mês de agosto do Conselho Nacional de Justiça. Também fica por dentro dos eventos que vão movimentar o Judiciário e dos destaques do Conselho nas redes sociais. E ainda uma entrevista com Douglas de Melo Martins, juiz auxiliar do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Isso e muito mais agora, no CNJ em Ação. A gente começa esta edição com um resumo da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Durante a sessão do dia 6 de agosto, o Conselho Nacional de Justiça decidiu instaurar processo administrativo disciplinar contra o juiz Alain Ide Ribeiro da Silva, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. O relator foi o conselheiro Vazzi Werner. Lembro que ao magistrado estão sendo imputadas 5 condutas. Muito obrigado. A primeira delas é da condução da audiência sem advogado do réu. A segunda, uma suposta tentativa de nomeação como advogado do réu a advogada de um dos autores do fato. Em terceiro lugar, uma suposta tentativa de alteração do termo da audiência com o objetivo de não receber recurso de apelação interposto pelo advogado do réu. E as condutas 4 e 5, que podem ser entendidas em conjunto, a produção de um documento a ser assinado pelo autor do fato, sem que esse autor do fato estivesse devidamente acompanhado do seu procurador judicial, documento no qual o autor do fato afirmaria seu interesse em cumprir a decisão de folhas 15 e 16 dos autos originais e de não prosseguir no processo, bem como a ausência de intimação judicial das pessoas para as quais o magistrado requisitou ao oficial de justiça que comparecessem ao fórum. O próprio Tribunal do Tocantins havia investigado o juiz, porém não houve quórum para impor qualquer tipo de sanção. Então, devido a diversas irregularidades imputadas ao magistrado, foi solicitada a apuração rigorosa do caso. Tenho entendido que o procedimento administrativo disciplinar não pode servir para apuração de fatos, mas sim de responsabilidades. Ainda assim, verifico que aqui, no caso, entendo que os fatos já são suficientemente fortes no sentido de estabelecer que é necessária a apuração da responsabilidade do magistrado. Principalmente em relação a essa questão que ainda não está muito bem definida, quanto à condução da audiência com a ausência do advogado do acusado. Todos os conselheiros seguiram o voto do relator, inclusive com a aprovação da minuta da portaria de abertura do processo. Determinada a abertura do processo administrativo disciplinar. Submeto ao colegiado a portaria correspondente. Está no corpo do voto. Todos de acordo? Aprovada também a portaria que instaura o procedimento administrativo disciplinar. Outro caso discutido durante a sessão de número 173 foi quanto ao pedido de uma magistrada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Territórios para conseguir um prazo maior para a elaboração de tese de doutorado. O conselheiro Emanuel Campelo foi o relator. Esse procedimento em especial, trata-se de uma magistrada aqui do TJDF, que nós inclusive já ratificamos uma liminar para que fosse concedido prazo para que ela apenas completasse a tese de doutorado, que o tribunal inicialmente havia concedido apenas 2 meses, e nós estendemos esse período por mais 3 meses, né? Então, o que houve? Acabou que eu fiz esse voto, pedi inclusão de pauta, mas em virtude dos trabalhos, acabou que só agora o processo veio a julgamento. Eu estou, ao final, concedendo um prazo total para a tese de 1 ano, já que em nenhum momento a magistrada se afastou da jurisdição enquanto cursou todo o doutorado. Guilherme Calmon foi um dos conselheiros a não acompanhar o voto do relator. Com a devida vênia do conselheiro Emanuel, parece que essa questão merece ser mais profundamente analisada em relação ao tema quanto ao afastamento para a preparação de trabalhos científicos, no caso específico tese de doutorado. Eu até, em relação ao mérito, obviamente ainda não estamos votando, mas eu já até entendo que seria caso até de o CNJ realizar um estudo mais
detalhada, aprofundada, e nesse particular até acompanharia o conselheiro Manuel num dos dispositivos do voto, do mérito. Mas quanto ao prazo, me parece muito extenso e as experiências que nós temos verificado no âmbito dessas situações concretas aqui no Brasil vem demonstrando que acaba se utilizando para outros fins que não propriamente elaboração de tese de doutorado. Então, com a devida vênia do conselheiro Manuel, eu não estou ratificando a liminar. Novamente, o relator apontou para a necessidade de um tempo maior para a conclusão da tese. Pelo fato dela não ter se afastado da jurisdição, e em tese ela teria prazo inclusive maior do que 1 ano se ela quisesse se afastar, eu não vi nenhum absurdo, eu achei bastante razoável o afastamento, até porque tese de doutorado é um trabalho de fôlego, não é uma monografia. Ficou estabelecido um aumento no tempo concedido para a juíza concluir o trabalho de doutorado. Ratificada a liminar, vencidos os conselheiros Guilherme Calmon e Maria Cristina Peduzzi. Saiba mais sobre a 7ª jornada da Lei Maria da Penha, realizada no início do mês. A 7ª jornada Lei Maria da Penha foi aberta em Brasília com a participação da ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Ela alertou as vítimas sobre a necessidade de denunciar a violência e diz que o governo federal pretende cobrar dos agressores as despesas do INSS no caso de afastamento das vítimas do trabalho. Indenização regressiva, que o agressor tem que ressarcir à União, por meio do INSS, todos os gastos que a União tem com os dependentes das mulheres mortas, assassinadas, ou com as indenizações pagas às mulheres sequeladas. No encontro foi divulgado ainda um estudo feito pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias. Dados coletados nas varas especializadas no julgamento e acompanhamento de crimes contra a mulher revelam que foram abertos 677 mil processos até dezembro de 2011. Para melhorar o atendimento às vítimas, o CNJ aponta que é preciso dobrar o número e melhorar a distribuição das varas especializadas. Via de regra, as varas estão concentradas nas capitais. O que o CNJ está indicando nesse estudo é que existem outras regiões do país com alta densidade demográfica, com grande incidência de violência e que precisariam de instalações de varas especializadas justamente no interior. Segundo o presidente da Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania, órgão do CNJ, os projetos com bons resultados podem ser levados a outras regiões. Toda e qualquer medida que venha a concretizar a aplicação da chamada Lei Maria da Penha deve ser sempre disseminado. E o CNJ funciona, nesse caso, como uma espécie de catalisador. Ou seja, ele recolhe, ele centraliza, ele possibilita esta reunião de esforços e aí haverá então o processo de disseminação pelo resto do país. Veja agora o que mais foi destaque no CNJ. Para que os filhos tenham o nome dos pais na certidão de nascimento há 3 anos, o CNJ lançou o programa Pai Presente. O objetivo é o reconhecimento de paternidade de crianças e adultos, ainda que tardio. Este professor é pai de um menino de 6 meses, fruto de um relacionamento rápido. E mesmo assim, ele fez questão de reconhecer legalmente o filho. Quando você tem um filho e que realmente está assume o seu papel de pai, você para de pensar nesses 2, 3 anos e pensa num futuro maior, 10, 15 anos, porque você não está mais fornecendo só para você. Você está fornecendo para uma pessoa que realmente é dependente de você. E se você quer ser um bom pai, você tem que realmente tentar fornecer o máximo possível. Em escola, faculdade, poder fornecer um plano de saúde. O programa está mudando o processo de investigação de paternidade. A partir desse direito da criança, né, de ter um nome, né, ligado à figura paterna como materna, simplesmente você não consegue mais fazer uma certidão de nascimento sem o nome do pai, né? Uma mãe, quando vai registrar um filho, precisa levar o nome de um pai. Se ela não leva, não registra. Vai ter que se buscar quem é, né? Ela vai apontar um suposto pai, aí até o Ministério Público pode ir atrás disso, a fim de que o nome do pai venha a constar da certidão de nascimento. Isso foi super importante, foi um diferencial, não é? A Polícia Civil do Distrito Federal faz a coleta de material genético, sangue ou saliva para realizar o teste. Por ano, mais de 200 pedidos da Justiça chegam aqui.
Eles atendem famílias carentes. O resultado pode demorar 3 meses para sair. Uma lei, né, que foi aprovada para que nós passássemos a atender também aos casos de investigação de paternidade na justiça, na área civil. Desde fevereiro do ano passado, o CNJ facilitou ainda mais o reconhecimento de paternidade ao permitir que pais, mães e filhos iniciem o processo em qualquer cartório de registro civil. Mães e filhos maiores de 18 anos podem também indicar o nome do suposto pai para pedir a investigação de paternidade. O último balanço divulgado pelo CNJ revelou que nesses 3 anos a Justiça realizou mais de 13 mil exames de DNA. Com a parceria dos tribunais de justiça do país, o programa chamou 228.416 mães para incluir o nome do pai nas certidões de nascimento. Praticamente acabaram as ações de investigação de paternidade. Os próprios advogados hoje raramente fazem, porque com o exame de DNA é melhor você fazer o exame espontaneamente, já vê o resultado, já vai no cartório e já, se está em branco, modifica para o nome do pai. Né? Então ficou muito mais fácil. Quer saber os assuntos que tiveram mais repercussão nas redes sociais do CNJ? Veja o quadro Tá na Rede. No mês dos pais, o Facebook do CNJ destaca a licença paternidade para os pais adotivos. Além disso, você sabe mais sobre a campanha Pai Presente. Acesse www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, a campanha é sobre a Lei Maria da Penha. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. Chegou a hora de conferir os próximos eventos que vão marcar o judiciário. A segunda edição do Encontro Nacional do Encarceramento Feminino vai discutir questões relacionadas às mulheres privadas de liberdade e egressas, coordenado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. O evento ocorre nos dias 21 e 22 de agosto para debater assuntos como revista íntima, tratamento de grávidas e mães com filhos no cárcere, além de prisão domiciliar. O CNJ participa nos dias 22 e 23 de agosto do 4º Encontro Nacional de Memoriais do Ministério Público de Minas Gerais. O evento vai debater questões relacionadas à gestão cultural, com foco na defesa e proteção do patrimônio histórico e documental. No dia 30 de agosto, a Corregedoria Nacional de Justiça programou o desmonte de 5 aeronaves pertencentes à massa falida da VASP, que estão sucateadas e paradas nos aeroportos de Recife, em Pernambuco, e Salvador, na Bahia. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, participará das cerimônias. A próxima sessão ordinária do CNJ está marcada para o dia 10 de setembro, na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o juiz auxiliar do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, Douglas de Melo Martins. Até já. O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. No programa de hoje recebemos Douglas de Melo Martins, juiz auxiliar do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Dr. Douglas, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Justiça. O senhor foi recentemente nomeado para o cargo de juiz do DMF. É um grande desafio. Sem dúvida. O sistema carcerário brasileiro tem grandes e gravíssimos problemas.
E o CNJ pode e deve contribuir para que esses problemas sejam amenizados, porque a solução deles nós não temos esperança de conseguir a curto prazo. Então, é um desafio realmente muito grande. O que o senhor pretende alcançar ainda nesse ano, a curtíssimo prazo? Os principais objetivos, isso nós já discutimos com o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Conselho, é a redução do percentual de presos provisórios. Nós ainda temos um percentual alto de presos provisórios no Brasil. O sistema carcerário está superlotado. É preciso também medidas concretas para reduzir o nosso número de presos, ou, no mínimo, utilizar melhor as medidas cautelares alternativas à prisão, as penas e medidas alternativas. Esse é um desafio também gigantesco, como uma das medidas para reduzir esse déficit de vagas, além, óbvio, das medidas que precisam ser adotadas pelo Poder Executivo, que é o de abertura de vagas e vagas com qualidade para o sistema prisional. No sistema que nós temos hoje, prender mais pessoas não está produzindo mais segurança pública. Não temos prisão perpétua. Nós não temos prisão Esse perpétua. cidadão irá sair. E precisa sair pensando de uma forma diferente. E, para isso, qualidade no espaço onde ele precisa ficar, né? Sem dúvida, o sistema carcerário precisa ser humanizado. O que nós temos hoje é uma fábrica de violência no sistema prisional. E o pior, controlado pelo crime organizado, é um sistema prisional desorganizado num país em que o crime se organiza. Então é preciso reverter essa situação de uma maneira que se possa, mandando pessoas para o sistema prisional, primeiro, selecionando melhor quem nós estamos mandando para a prisão. Na verdade, o grosso das pessoas que nós estamos mandando para a prisão são dependentes químicos, que de alguma maneira estão envolvidos com crimes, principalmente contra o patrimônio. Os próprios juízes, eles sofrem uma pressão para mandar essas pessoas para a prisão. A polícia, de certa forma, também sofre uma pressão. E a sociedade pressiona porque tem a sensação de que, o fazendo, vão conseguir mais segurança. Isso não está ocorrendo, porque o que ocorre é exatamente o inverso. Nós mandamos uma pessoa primária que comete um furto para a prisão e lá ela é entregue ao crime organizado e volta para a sociedade de uma maneira muito pior. Nós temos estados que prendem muito e têm uma taxa de homicídios alta, e outros que prendem pouco e têm uma taxa de homicídios baixa. Piauí, por exemplo, é o estado da federação com a menor taxa de homicídios. E a taxa de encarceramento, coincidentemente, também é menor. Ou seja, o estado que menos prende é o estado mais seguro, é o estado que a probabilidade da pessoa morrer pela via do homicídio é menor. A Paraíba, que tem uma população semelhante, Piauí tem menos de 3 mil presos, a Paraíba tem aproximadamente 10 mil e a taxa de homicídios é mais alta. O senhor acompanhou o mutirão carcerário na Paraíba, não foi? Acompanhei, eu coordenei o mutirão carcerário na Paraíba em 2009. Alguma surpresa? Ou o senhor já esperava encontrar aquele quadro? Eu já tinha dados da situação do Estado. Nós encontramos lá um sistema prisional superlotado, sucateado. E, além disso, com uma forte presença do crime organizado. E muitas pessoas não entendem porque, eventualmente, o juiz recebe uma pessoa da polícia que preenche determinados requisitos para responder ao processo em liberdade, e o juiz põe aquela pessoa em liberdade e a sociedade ainda se revolta com essa atitude do judiciário que está impedindo que uma determinada pessoa seja contaminada pelo crime organizado. Não é prisão que proporciona segurança pública, essa é a grande questão. O que promove efetivamente segurança é uma distribuição mais igual da riqueza no país, é proporcionar serviços públicos efetivamente funcionando, educação. É preciso que o Estado brasileiro proporcione uma vida melhor ao cidadão. E, fazendo isso, distribuição melhor de renda, mais educação, mais saúde, maiores oportunidades para aquelas pessoas que estão simplesmente esquecidas, excluídas da sociedade. Isso sim, se as pessoas reivindicam isso e imaginam que isso pode proporcionar mais, além, óbvio, de melhor qualidade desses serviços, uma qualidade de vida melhor para as pessoas, promove junto segurança pública. Nós defendemos, esperamos e tentamos influenciar para que no sistema prisional, isso que foi negado à pessoa fora, possa ser proporcionado.
dentro no sistema prisional. E com isso uma esperança de que se consiga de alguma forma fazer com que aquela pessoa volte para a sociedade e não cometa novamente crimes. Uma iniciativa que eu acho maravilhosa é de um incentivo à leitura. É verdade. Inclusive os juízes já faziam isso, promoviam a remissão pelo estudo, embora não tivéssemos previsão legal. E agora a legislação brasileira evoluiu nesse aspecto. Para mim, foi uma evolução. A remissão pelo estudo, o incentivo à pessoa que se encontra preso, a leitura, inclusive com a possibilidade de diminuir o seu tempo de cumprimento da pena. São iniciativas que efetivamente podem contribuir para que nós tenhamos uma sociedade mais segura. Doutor Douglas, falando em tempo de cumprimento, a revisão dos processos nos mutirões carcerários são importantíssimas, né? Sem dúvida. É preciso que o preso tenha os seus direitos garantidos. Ele está preso porque violou o direito de alguém e foi levado à prisão. Não é violando o direito dele que nós vamos torná-lo uma pessoa melhor. Então, efetivamente, nós precisamos fazer com que os prazos sejam cumpridos, a legislação seja cumprida, a Constituição seja cumprida. Então, e fora dos mutirões também, né? Sem dúvida alguma. Na verdade, o que nós precisamos é, principalmente, adotar medidas estruturantes para que os mutirões deixem de ser necessários. No momento, eles são. Porque o sistema ainda não está funcionando de uma maneira tal que os mutirões se tornem desnecessários. Mas é preciso também garantir que o preso cumpra a sua pena em um ambiente adequado. E isso nós não temos. O sistema brasileiro, o sistema prisional brasileiro hoje, ele é uma fonte inesgotável aí de violações de direitos humanos, tortura e outros tipos de violência. Tortura não conserta. E não conserta, ao contrário, piora a pessoa. Dr. Douglas Martins, muito obrigado pela sua presença aqui no CNJ em Ação. Parabéns e boa sorte para o seu novo desafio. Eu que agradeço por essa oportunidade de refletir sobre esse tema aqui com você. Casar é caro. O detalhe pode adiar o sonho de muita gente. Mas, para quem não se incomoda em casar ao lado de outros pares, a cerimônia pode até sair de graça. Os casamentos coletivos estimulam cada vez mais casais sem recursos a oficializar a união. Só em São Paulo já são 1.900 pedidos este ano. A ideia dos projetos que realizam casamentos coletivos é oficializar a união de casais sem que as dificuldades financeiras atrapalhem. Em Brasília, 360 casais conseguiram se casar este ano com direito a música, buquê, maquiagem e até vestido de noiva. Tudo graças a uma ONG que trabalha em parceria com a Secretaria de Justiça. No Rio de Janeiro, os noivos devem ter a renda familiar menor que 2 salários mínimos para ter direito à união com fotos e até uma cesta básica. Na cerimônia, que é celebrada por um juiz de paz, o sim é coletivo, mas cada casal é chamado para assinar individualmente o livro do cartório. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa na semana que vem. Até lá!